O Bode Expiatório, por René Girardi. A tradução é de Ivo Storniolo, a editora é a Paulus e você está no canal Le Conde. Caros ouvintes, já sabem, caso gostem do que aqui é lido, por favor adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, e se é possível, via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez a Sabrina, obrigada minha amiga. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Diversas são as possibilidades, os links estão todos no descritivo abaixo deste vídeo. E por favor, curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal caso você já não tenha feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença, eu desejo uma boa escuta. Seguimos para o capítulo 10º, que um só homem morra. Falta-nos apenas uma última coisa, a formulação direta do processo vitimário em suas características essenciais, o fato de pagar de algum modo pelos outros. A frase mais explícita dos evangelhos sobre esse aspecto é a que João coloca na boca do sumo sacerdote Caifás no decorrer do debate, que termina pela decisão de fazer Jesus morrer. Ela anuncia sem ambiguidade tudo aquilo que acabo de enumerar, abre aspas. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: Que faremos, hã? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e os romanos virão, destruindo o nosso lugar santo e a nação. Um deles, porém, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: Vós de nada entendeis. Não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? E não dizia isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Então, a partir deste dia, resolveram matá-lo. Fecha aspas. Todo o Novo Testamento pode ser ouvido aqui no canal, aliás. O objetivo do conselho é a crise aberta pela popularidade demasiado grande de Jesus. Mas esta é apenas uma forma temporária tomada por uma crise mais vasta, a da sociedade judaica inteira, que termina na destruição do Estado judaico, menos de meio século mais tarde. O fato de que haja debate sugere já a impossibilidade de decidir. O debate sem decisão reflete a crise que ele se esforça por decidir. Como este não leva a nada, Caifás interrompe com certa impaciência e certa brusquidão. Vós de nada entendeis, diz ele. E ouvindo Caifás, todos os chefes se perguntam, é verdade, é melhor que um só homem pereça e que a nação não pereça. Como eu não havia pensado nisso? Eles bem que haviam pensado nisso, sem dúvida, mas apenas o mais audacioso dos chefes, o mais decidido, o mais decisivo, poderia tornar explícito esse pensamento. O que diz Caifás é a própria razão, a razão política, a razão do bode expiatório. Limitar a violência ao máximo, mas recorrer a ela, se for preciso em último caso, a fim de evitar uma violência maior. Caifás encarna a política sob sua forma mais elevada e não a mais baixa. Ninguém jamais fez melhor do que ele em política. Na violência, há sempre riscos de todos os modos. Assumindo-os, Caifás representa a figura do chefe. Os outros nele se apoiam. Eles o tomam como modelo, imitam a sua certeza serena. Ouvindo Caifás, esses homens param de duvidar. Se a nação inteira está certa de perecer, vale mais, sem dúvida, que um só homem morra por todos os outros, aquele que, aliás, agrava a iminência do perigo, recusando manter-se tranquilo. A frase de Caifás suscita até certo ponto o efeito de bode expiatório que ela define. Ela tão somente confirma seus ouvintes, galvaniza-os e os mobiliza, no sentido em que se diz hoje dos militares e dos militantes, ou dos militantes, que eles devem se mobilizar. De que se trata? De se tornar o famoso grupo em fusão com o qual Jean Paul Sartre sempre sonhava, sem jamais dizer, é claro,
que tal grupo produz tão somente vítimas. Para que a frase exerça tal efeito, é preciso compreendê-la de modo superficial e sempre mitológico. A razão política definida anteriormente permanece mitológica porque se fundamenta sobre aquilo que permanece dissimulado no mecanismo vitimário no nível da interpretação política, que domina o conselho de Caifás da mesma forma que domina nosso mundo. O efeito de bode expiatório é visivelmente muito enfraquecido no sentido do enfraquecimento histórico e moderno definido antes. É porque a razão política é sempre contestada por suas vítimas, denunciada como persecutória até por aqueles que recorriam a ela em condições análogas às de Caifás. É o esgotamento extremo do mecanismo que produz, entre aspas, esta razão política, fazendo-a perder toda a característica transcendente e justificando-a pela utilidade social. O mito político deixa transparecer suficientes aspectos verídicos do processo para dar a muitas pessoas em nossos dias a ilusão de que elas aí encontram, em uma generalização da leitura política, que frequentemente me atribuem, a revelação completa dos mecanismos vitimários e a sua justificação. Para que a frase seja verdadeiramente reveladora, é preciso ouvi-la não em sentido político, mas em sentido evangélico, no contexto de tudo aquilo que acabo de explicitar, de tudo aquilo que poderíamos explicitar. Então podemos aí reconhecer uma definição fulgurante do mecanismo patente no relato da paixão, em todos os evangelhos e na Bíblia inteira. O efeito de bode expiatório que se constitui sob nossos olhos reúne-se ao efeito de bode expiatório na origem dos sacrifícios judaicos. Caifás é o sacrificador por excelência, aquele que faz morrer vítimas para salvar os vivos. Relembrando-nos disso, João salienta que toda decisão verdadeira na cultura tem um caráter sacrificial. Decidere, volto a dizer, é cortar a garganta da vítima. E, por conseguinte, remonta a um efeito de bode expiatório não desvelado, a uma representação persecutória de tipo sagrado. É a revelação definitiva do sacrifício e da sua origem que se anuncia na decisão do sumo sacerdote. Ela se anuncia apesar daquele que fala e daqueles que o ouvem. Não só Caifás e seus ouvintes não sabem o que fazem, mas também não sabem o que dizem. É preciso, portanto, perdoar-lhes. É tanto mais necessário pelo fato de que, geralmente, nossas realidades políticas são mais sórdidas que as deles. Nossa linguagem é apenas mais hipócrita. Evitamos falar como o faz Caifás, porque compreendemos melhor o sentido das suas palavras sem o compreender ainda perfeitamente. Aqui temos a prova de que a revelação faz o seu caminho entre nós. Todavia, não duvidaríamos muito de consultar o estado presente dos estudos neotestamentários da história das religiões, da etnologia e da ciência política. Os especialistas não veem nada do que dizemos. Fora deles, o saber em questão é a coisa mais bem partilhada do mundo. As disciplinas que mencionei não querem conhecer nada disso. Todas parecem feitas para conter e neutralizar as verdadeiras intuições, em vez de cultivá-las. Sempre acontece isso na aurora das grandes convulsões. A má acolhida feita ao saber do bode expiatório não impedirá que a convulsão se realize. Ela é tão somente um sinal a mais da sua proximidade. Para verdadeiramente compreender a frase de João, para nos beneficiarmos da revelação que ela oferece em seu contexto evangélico, é preciso não nos isolarmos desse contexto. Esta compreensão não consiste mais em uma justificação qualquer do mecanismo. Ela é feita para aumentar a nossa resistência à tentação vitimária, às representações persecutórias que a envolvem, às engrenagens miméticas que a favorecem. É o efeito inverso daquele que se exerce sobre os primeiros ouvintes. Um e outro efeito são observados hoje em nosso mundo, e é um dos sinais de que a nossa história, para melhor e para pior, encontra-se completamente agitada pela revelação evangélica. O essencial da revelação sob o aspecto antropológico é a crise de toda representação persecutória que ela provoca. Na própria paixão não há nada de único sob o aspecto da perseguição. Não há nada de único na coalizão de todos os poderes deste mundo. Esta mesma coalizão está na origem de todos os mitos. O espantoso é que os evangelhos salientam sua unanimidade
não para se inclinar diante dela, para se submeter a seu veredito, como fariam todos os textos mitológicos, todos os textos políticos e até todos os textos filosóficos, mas para denunciar nela um erro completo, a não-verdade por excelência. É aí que se encontra o radicalismo insuperável da revelação. Para compreendê-lo, é preciso evocar brevemente, por contraste, a reflexão política no mundo ocidental e moderno. Os poderes deste mundo se dividem visivelmente em dois grupos não simétricos, de uma parte as autoridades constituídas e de outra a multidão. Como regra geral, as primeiras são superiores à segunda. Em período de crise, é o inverso. Não só a multidão tem mais importância, mas ela é uma espécie de cadinho em que se fundem até as autoridades na aparência menos abaláveis. E este processo de fusão assegura a refundição das autoridades por meio do bode expiatório, isto é, do sagrado. A teoria mimética esclarece esse processo que a ciência política e outras ciências do homem não chegam a penetrar. A multidão é tão poderosa que não tem necessidade de reunir toda a comunidade para obter os resultados mais surpreendentes. As autoridades constituídas se inclinam diante dela e lhe cedem as vítimas que seu capricho reclama, assim como Pilatos cedeu Jesus ou Herodes cede João Batista. As autoridades vêm então reforçar a multidão com seu número. Elas se deixam absorver por ela. Compreender a paixão é compreender que ela abole temporariamente toda a diferença, não só entre Caifás e Pilatos, entre Judas e Pedro, mas entre todos os que gritam ou permitem gritar, crucificai-o. Quer sejam conservadores, quer revolucionários, os pensamentos políticos modernos criticam apenas uma só categoria de poderes, tanto a multidão como os poderes estabelecidos. É preciso que sistematicamente se apoiem um sobre o outro. É esta escolha que os determina como conservadores ou revolucionários. A fascinação durável que exerce o contrato social não provém de verdades que ele poderia conter, mas da espécie de oscilação vertiginosa que nele se produz entre as duas categorias de poderes. Em vez de escolher resolutamente uma delas e aí se manter, com os racionais de todos os partidos, Rousseau queria conciliar os inconciliáveis, e a sua obra se assemelha um pouco ao turbilhão de uma revolução real, incompatível com os grandes princípios que ela enuncia. Os conservadores esforçam-se por consolidar todas as autoridades constituídas, todas as instituições em que se encarna a continuidade de uma tradição religiosa, cultural, política, judiciária. Eles são vulneráveis à censura de indulgência excessiva em relação aos poderes estabelecidos. São muito sensíveis, em troca, às ameaças de violência que provêm da multidão. Com os revolucionários acontece o inverso. Sistematicamente críticos em relação às instituições, eles sacralizam despodoradamente as violências da multidão. Os historiadores revolucionários das revoluções francesa e russa mitologizam todos os crimes de ambas. Consideram reacionária toda pesquisa sobre a multidão. A luz nesses domínios não os atrai. Os mecanismos vitimários têm necessidade da sombra, é fato, para mudar o mundo. Os grandes escritores revolucionários não oferecem a respeito menos confirmações explícitas sobre o papel simbólico da violência real. Saint-Just, sobre a morte do rei, por exemplo. E pelo próprio fato de que os revolucionários recorrem abertamente à violência, os efeitos desejados não se produzem mais. O mistério se desvanece. A fundação violenta não era mais eficaz. Ela só pode se manter pelo terror. Isso já é um pouco verdadeiro quanto à Revolução Francesa diante da democracia anglo-americana. E mais verdadeiro ainda em relação às revoluções marxistas. O pensamento político moderno não pode se abster de moral, mas ele não pode se tornar moral pura, sem deixar de ser político. É preciso, então, outro ingrediente que se misture à moral. Qual seria ele? Se procurássemos de fato saber isso, terminaríamos forçosamente em fórmulas do tipo da de Caifás. É melhor que este ou aqueles pereçam e que a comunidade não pereça.
Não são as oposições políticas somente, mas todas as críticas rivais que repousam sobre apropriações fragmentárias e parciais da revelação evangélica. Em nosso mundo, há tão somente heresias cristãs, ou seja, divisões e desmembramentos. Este é o próprio sentido da palavra heresia. Para utilizar a revelação como arma na rivalidade mimética, para dela fazer uma força de divisão, é preciso primeiro divisá-la. Enquanto ela estiver intacta, permanecerá a força de paz, e somente quando se achar fragmentada, passará para o serviço da guerra. Uma vez desmembrada, ela fornece aos dois confrontados armas muito superiores a tudo o que disporiam sem ela. É porque se disputa, sem fim, em torno dos restos desse cadáver. E em nossos dias, naturalmente, que se considera esta própria revelação como responsável pelas consequências nefastas do mau uso que dela se fez. Com uma só frase surpreendente, o capítulo apocalíptico de Mateus abraça o conjunto do processo. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Os evangelhos não cessam de nos mostrar o que os perseguidores históricos e a fortiori mitológicos nos dissimulam, ou seja, que a sua vítima é um bode expiatório, no sentido em que dizemos dos judeus, de que fala Guillaume de Machaut. São bodes expiatórios. A expressão bode expiatório não está presente, sem dúvida, mas os evangelhos têm outra que a substitui vantajosamente. O Cordeiro de Deus. Agnus Dei. Assim como o bode expiatório, ela fala da substituição de uma vítima a todas as outras, mas substituindo as conotações repugnantes e mal-cheirosas do bode por aquelas totalmente positivas do cordeiro, falando melhor da inocência desta vítima, da injustiça de sua condenação, da ausência da causa do ódio de que ela é objeto. Tudo se encontra, portanto, perfeitamente explícito. Jesus é constantemente aproximado, e ele próprio se aproxima de todos os bodes expiatórios do Antigo Testamento, de todos os profetas assassinados ou perseguidos por suas comunidades, Abel, José, Moisés, o servo de Yahvé, etc. Quer seja designado por outros, quer se designe a si próprio, seu papel de vítima desconhecida enquanto inocente é o que inspira a designação. Ele é a pedra rejeitada pelos construtores, que se tornará a pedra angular. Ele é também a pedra de escândalo, aquela que faz cair até os mais sábios, pois é sempre ambígua, fácil de se confundir com os deuses à moda antiga. Nem mesmo o título de rei deixa de conter uma referência, penso, ao caráter vitimário da realeza sagrada. Aqueles que reclamam um sinal sem equívoco deverão se contentar com o sinal de Jonas. O que significa o sinal de Jonas? A referência à baleia no texto de Mateus não é muito esclarecedora, e é preciso preferir o silêncio de Lucas com todos os exegetas. Mas nada nos impede sobre este ponto de tentar responder melhor que Mateus a questão deixada provavelmente sem resposta pelo próprio Jesus. E desde as primeiras linhas somos avisados. No decorrer de uma tempestade, a sorte designa Jonas como vítima que os marinheiros atiram ao mar a fim de salvar o seu navio em desespero. O sinal de Jonas designa a vítima coletiva, mais uma vez. Temos, portanto, dois tipos de texto que têm relação com o bode expiatório. Todos eles falam de vítimas, mas uns não dizem que a vítima é um bode expiatório e nos obrigam a dizer isso por eles, Guillaume de Machaut, por exemplo, e os textos mitológicos. Outros nos dizem eles próprios que a vítima é um bode expiatório. Os evangelhos. Não tenho mérito, nem dou provas de nenhuma perspicácia quando digo que Jesus é um bode expiatório, pois o texto já o diz, e de modo tão explícito quanto possível ao designar a vítima como o Cordeiro de Deus, a pedra rejeitada pelos construtores, aquele que sofre por todos os outros e, sobretudo, apresentando-nos a distorção persecutória como distorção. Aquilo que não é preciso crer, em outras palavras. Interpreto Guillaume de Machaut ao contrário
e devo dar provas da perspicácia para gritar, ao sair do seu texto, os judeus são bodes expiatórios, afirmando uma coisa que não figura no texto e que contradiz o sentido desejado pelo autor. Este último nos apresenta na visão persecutória não uma distorção, mas o que é preciso crer, a verdade nua. O bode expiatório que o texto nega para nós é bode expiatório no texto e para o texto. O bode expiatório que é preciso que nós próprios encontremos é o bode expiatório do texto. Ele não pode aparecer no texto em que ele governa todos os temas. Ele nunca é mencionado como tal. Não pode se tornar tema no texto que ele estrutura. Não é um tema, e sim um mecanismo estruturante. Prometi ser tão simples quanto possível, e a oposição entre tema e estrutura pode parecer abstrata e puro jargão para alguns. Ela é todavia indispensável. Para esclarecê-la, por outro lado, basta aplicá-la ao problema de que estamos tratando. Quando gritamos diante de Guillaume, os judeus são bodes expiatórios, resumimos a interpretação correta deste texto. Descobrimos a representação persecutória não criticada pelo autor e a substituímos por uma interpretação que põe os judeus no mesmo lugar que Jesus no relato da paixão. Eles não são culpados, são vítimas de um ódio sem causa. A multidão inteira, e por vezes as autoridades, estão de acordo para dizer o contrário. Mas esta unanimidade não nos impressiona. Os perseguidores não sabem o que fazem. Quando praticamos este tipo de decifração, estamos todos fazendo estruturalismo sem o saber, e do melhor. A crítica estrutural é mais antiga do que podemos pensar, e fui procurá-la tão longe quanto possível para dispor de exemplos incontestáveis e incontestados. Dizer bode expiatório basta no caso de Guillaume de Machaut, porque esta expressão enuncia aqui o princípio estruturante escondido de onde decorrem todos os temas, todos os estereótipos persecutórios apresentados na perspectiva mentirosa de um autor incapaz de reconhecer nos judeus de que ele fala os bodes expiatórios que encontramos como tais, como os evangelhos fazem no caso de Jesus. Assimilar os dois tipos de textos, Guillaume de Machaut e os evangelhos, sob o pretexto de que ambos mantêm certa relação com o bode expiatório, seria absurdo. Eles descrevem o mesmo acontecimento, de modo tão diferente que seria odioso e estúpido confundi-los. O primeiro nos diz que a vítima é culpada, refletindo o mecanismo do bode expiatório que o dirige a uma representação persecutória não criticada, e é por isso que nós próprios devemos efetuar essa crítica, ao passo que o segundo nos precede nessa mesma crítica, pois ele proclama a inocência da vítima. É preciso apreender bem o ridículo e o odioso da confusão que acabo de imaginar. Nós nos tornaríamos culpados igualmente caso não distinguíssemos, por exemplo, o antissemitismo de Guillaume da denúncia desse mesmo Guillaume por um historiador moderno, sob o pretexto de que os dois textos, o de Guillaume e o do historiador, têm ambos relação estreita com o bode expiatório em um sentido não determinado. Tal amálgama seria verdadeiramente o cúmulo do grotesco ou da perversidade intelectual. Antes de invocar o bode expiatório a propósito de um texto, é preciso, portanto, se perguntar se se trata do bode expiatório do texto, o princípio estruturante escondido, ou se se trata do bode expiatório no texto, o tema bem visível. No primeiro caso, somente é preciso definir o texto como persecutório, inteiramente submetido à representação persecutória. Tal texto é governado pelo efeito do bode expiatório que ele não diz. No segundo caso, ao contrário, o texto diz o efeito de bode expiatório que não o governa. Tal texto não só não é mais persecutório, mas revela a verdade de uma perseguição. O caso do antissemitismo e de seus historiadores faz compreender bem a distinção muito simples, quase demasiado simples, que acabo de definir. Eis agora o que me interessa. Desde que desloquemos esta distinção para outros tipos de exemplos, a mitologia e o texto evangélico, ninguém a compreende mais, ninguém mais a reconhece. Meus censores não admitem que possamos ler a mitologia do modo como todos nós lemos Guillaume de Machaut.
Eles não podem conceber a aplicação aos mitos do processo que, todavia, eles próprios praticam sobre textos muito análogos. Armados com forte lanterna, procuram em vão nos textos que estudo aquilo que jamais aí encontrarão, aquilo que não podem aí encontrar, o tema ou o motivo do bode expiatório. São eles, de fato, que falam de tema ou de motivo, sem ver que estou falando de um princípio estruturante. Acusam-me de ver coisas que não existem, de acrescentar algo aos mitos que neles não está presente. Com o texto na mão, eles me ordenam mostrar-lhe a palavra, a linha, a passagem que designariam, sem equívoco, o famoso bode expiatório de que falo. E eu não posso satisfazê-los, e me consideram como definitivamente refutado. Os mitos são mudos a respeito do bode expiatório. É uma grande descoberta, parece. Eu deveria tê-la feito, consideram meus censores, pois eles a fazem ao ler-me. Eles me instruem vigorosamente sobre esta grande verdade. Todos eles veem em mim um caso típico dessa doença bem francesa ou bem americana, depende das circunstâncias, que se chama o espírito de sistema. As pessoas do meu tipo só teriam olhos e ouvidos para aquilo que confirmasse as suas teorias. Eliminariam impiedosamente o resto. Reduzo tudo a um único tema. Invento um novo reducionismo. Como tantos outros antes de mim, escolho um dado particular e o inflo sem medida, em detrimento de outros. Esses críticos falam como se acontecesse que o bode expiatório figurasse declaradamente nos mitos. Para não me descontentar de modo absoluto, penso, estão prontos a fazer concessões. Querem dar um pequeno lugar ao bode expiatório, sem dúvida pedindo que os outros temas e motivos se arranjem para acolher este recém-chegado. São muito generosos. O bode expiatório, no sentido que me interessa, não tem nenhum lugar nos mitos. Se houvesse um, eu teria forçosamente errado, e a minha teoria desmoronaria. Ele não poderia ser aquilo que faço dele, ou seja, o princípio estruturante que governa todos os temas de fora. É ridículo afirmar que o texto de Guillaume de Machaut nada tem a ver com a estrutura do bode expiatório sob o pretexto de que ele próprio não faz nenhuma menção disso. O texto é tanto mais dominado por um efeito de bode expiatório quanto menos dele falar, quanto menos for capaz de descobrir o princípio que o governa. É nesse caso, e somente nesse caso, que ele inteiro está redigido em função da ilusão vitimária, da falsa culpabilidade da vítima, da causalidade mágica. Não somos ingênuos a ponto de exigir que a expressão bode expiatório ou seu equivalente figure expressamente nos textos que nos sugerem por causa do seu caráter persecutório. Se esperarmos para decifrar as representações persecutórias que os violentos tenham a amabilidade de se definirem eles próprios como consumidores de bodes expiatórios, arriscaríamos a ficar muito tempo na expectativa. Estamos felizes por nos deixarem sinais indiretos das suas perseguições, bastante transparentes, sem dúvida, mas que não podemos nos dispensar de interpretá-los. Por que iria acontecer diferentemente nos mitos? Por que os mesmos estereótipos persecutórios ou a sua visível escamoteação não constituiriam neles também os sinais indiretos de uma estruturação persecutória, de um efeito de bode expiatório? O mal-entendido a respeito dos mitos é reforçado por um mal-entendido a respeito dos evangelhos. Pegam-me pela manga para mostrar discretamente que eu estou enganado. Estes evangelhos, que você considera estranhos ao bode expiatório e à estrutura sacrificial, de fato não o são. Veja o Cordeiro de Deus. Veja a frase de Caifás. Contrariamente ao que você pensa, os evangelhos consideram Jesus como bode expiatório. Você não percebeu isso, mas é algo indubitável. É a outra face do mesmo mal-entendido. Crendo em certos críticos, em suma, eu inverteria todos os dados manifestos de todos os textos que estudo. Colocaria bodes expiatórios em todos aqueles que não o possuem e os suprimiria em todos aqueles que o possuem.
A partir de uma imagem exatamente invertida daquilo que a minha teoria exige, demonstram sem dificuldade que estou nadando em plena incoerência. Reclamam o vitimário explícito em todo lugar em que a minha tese o exclui e o excluem em todo lugar em que minha tese o exige. E concluem frequentemente que desconheço os princípios cardeais da crítica contemporânea. Caso eu seja como me apresentam, com efeito, desconheço a incompatibilidade recíproca do princípio estruturante e dos temas estruturados. Aí está o mais espantoso, parece-me. Ou talvez não seja totalmente espantoso, mas justamente de uma lógica luminosa. Em meus 2 últimos livros, eu quis prevenir as confusões, substituindo sempre vítima expiatória por bode expiatório, quando se tratasse do princípio estruturante. A primeira expressão, vítima expiatória, tinha, a meu ver, a vantagem de sugerir a presença provável de vítimas reais por trás de toda a representação persecutória. Contudo, tal precaução não foi suficiente. Como é possível que leitores que dispõem de todo o saber necessário para a compreensão do meu propósito, o modo pelo qual reagem às perseguições históricas o mostra, possam se enganar a respeito da minha teoria de um modo tão grosseiro como o fazem? Reservamos o uso estruturante de bode expiatório para o mundo que nos cerca. Remontamos no máximo até a Idade Média. A partir do momento que passamos dos textos históricos para os textos mitológicos e religiosos, esquecemos literalmente este uso, todavia banal, e o substituímos por uma espécie de bode expiatório ritual, não no sentido da Bíblia, que poderia nos levar a algum lugar, mas no sentido de Fraser e de seus discípulos, que nos afunda em um impasse sem interesse. Os ritos são ações misteriosas, sem dúvida, até e sobretudo para aqueles que os praticam, mas são ações deliberadas, intencionais. As culturas não podem praticar seus ritos inconscientemente. Os ritos são, de fato, temas ou motivos no seio do vasto texto cultural. Tomando a expressão bode expiatório no sentido ritual apenas e generalizando-a como o faz, Fraser fez um mal considerável à etnologia, ocultando a significação mais interessante da expressão, aquela que surge na aurora dos tempos modernos e que jamais designa, repito, nem o menor rito, nem o menor tema, nem o menor motivo cultural, mas sim o mecanismo inconsciente da representação e da ação persecutória, o mecanismo do bode expiatório. Inventando seus ritos de bode expiatório, porque ele também não apreendeu a origem de todos os ritos no mecanismo do bode expiatório, Fraser, com muita dificuldade, pôs em curto-circuito a oposição entre tema e estrutura, da mesma forma, por outro lado, que toda a ciência de seu tempo. Ele não viu que a expressão popular e vulgar a que nos vem aos lábios diante do texto de Guillaume de Machaut é infinitamente mais rica, mais interessante e mais grave de futuro do que todos os temas e todos os motivos no seio da enciclopédia, puramente temática e forçosamente bastarda, que estava a ponto de construir, de constituir. Fraser se dirigiu diretamente ao Levítico para fazer de um rito hebraico a chave mestra de toda uma categoria ritual, na verdade inexistente, sem jamais se perguntar se haveria uma relação entre o religioso em geral e o tipo de fenômeno ao qual todos nós aludimos quando afirmamos de um indivíduo ou de uma minoria que eles servem de bode expiatório para um grupo majoritário. Ele não viu que havia aí algo de essencial e que devia ser levado em conta em toda reflexão sobre o bode expiatório. Ele não viu os prolongamentos do fenômeno em nosso próprio universo. Viu tão somente uma superstição grosseira, da qual a descrença religiosa e o positivismo bastariam para nos desembaraçar completamente. Viu no cristianismo um resto, ou até o triunfo último desta superstição. Hoje ainda, a partir do momento que passamos, mediante o pensamento do histórico para o mitológico, escorregamos irresistivelmente do bode expiatório estruturante para a triste banalidade do tema ou do motivo inventado por Fraser e seus seguidores. Todavia, se esses intelectuais não estivessem aí para fazer esse trabalho, outros o teriam feito em seu lugar. Por outro lado, ele já estava 3/4 feito quando começaram. Não é preciso repetir o primeiro erro, imaginando de que se trata, aí também, de um erro fácil de corrigir.
Alguma coisa essencial está em jogo. Se eu julgar isso pela tenacidade dos mal-entendidos suscitados por meu trabalho, a repugnância de fazer entrar o uso estruturante como algo importante, desde que se trate da mitologia ou de religião, ultrapassa de longe o quadro da etnologia. Esta repugnância é universal e faz parte da esquizofrenia cultural de que eu falava anteriormente. Recusamos aplicar os mesmos critérios da leitura ao histórico, de um lado, e ao mitológico e ao religioso, do outro. Os etnólogos de Cambridge pesquisavam em todo lugar, e isso é revelador, o rito do bode expiatório, que, segundo a ideia deles, devia corresponder ao mito do Édipo. Eles pressentiam que entre Édipo e o bode expiatório havia uma estreita relação, e tinham razão, mas não podiam compreender de qual relação se tratava. O positivismo da época lhes proibia ver algo além dos temas e dos motivos em todo lugar. A ideia de um princípio estruturante ausente do texto por ele estruturado lhes parecia uma incompreensível metafísica. O mesmo acontece, por outro lado, à maioria dos pesquisadores, e até não sei se consigo me fazer compreender neste momento preciso, apesar da minha referência à interpretação que damos todos, sem hesitar, de Guillaume de Machaut, por meio de um bode expiatório não passível de ser encontrado no texto. Desde Fraser, há outros leitores muito esclarecidos, entre outros Marie Delcourt e mais recentemente Jean-Pierre Vernant, pressentiram mais uma vez que o mito tinha algo que ver com o bode expiatório. É preciso, sem dúvida, uma cegueira e uma surdez não ordinárias, mas muito bem instruídas na universalidade, para não ver os estereótipos persecutórios que brilham em todo lugar no mito e fazem dele o mais grosseiro de todos os processos de bruxaria. Mas ninguém resolve jamais este pobre enigma por falta de se orientar na direção do uso estruturante do bode expiatório, esta chave universal de representação persecutória. Desde que se trate de um mito, sobretudo de Édipo, seguramente tão mais fortificado de sagrado psicanalítico, trágico, estético e humanista, que se torna mais transparente na realidade, o pensamento do bode expiatório recai invencivelmente no sulco do tema e do motivo. O estruturalismo espontâneo da perseguição desmistificada se desvanece e ninguém consegue mais reencontrá-lo. Apesar de seu estruturalismo, Jean-Pierre Vernant também recai no tematismo e vê no mito apenas uma superfície plana coberta de temas e motivos. Entre outros, o do bode expiatório, ao qual ele dá o seu nome grego de fármacos, para não deixar censurar, penso, seu etnocentrismo por seus colegas. É verdade que fármacos é um tema ou motivo da cultura grega, mas os filólogos tradicionais não deixarão de observar que este tema não figura em nenhum lugar, justamente no mito de Édipo. E se acaso figurar um pouco na tragédia, é de modo problemático, e porque Sófocles, como o próprio Jean-Pierre Vernant, suspeita de alguma coisa. Penso que a suspeita de Sófocles foi longe, mas que ele não pôde se exprimir diretamente no quadro da tragédia, que proíbe ao autor modificar, por menos que seja, a história que ele conta. Aristóteles dixit. Sófocles é sem dúvida responsável por aquilo que há de exemplar em Édipo Rei, sob o aspecto dos estereótipos persecutórios. Ele transforma o mito em processo, faz sair a acusação estereotipada de um processo de rivalidade mimética, semeia seu texto com indicações que sugerem ora a ideia do rei sozinho, sofrendo por todos os seus súditos, ora a ideia de um responsável único, o próprio Édipo, substituindo os assassinos coletivos de Laio. O autor sugere, com efeito, com extraordinária insistência, que Laio caiu sob os golpes de numerosos assassinos. Ele nos mostra Édipo contando com este plural para se desculpar, e depois Sófocles renuncia misteriosamente a responder às questões que ele próprio suscitou. Sim, Sófocles duvida de algo, mas nunca vai tão longe na revelação do bode expiatório estruturante como os evangelhos ou até os profetas. A cultura grega o proíbe. Entre suas mãos, o relato mítico não brilha para revelar seus mecanismos. A armadilha se fecha sobre Édipo, e todos os nossos intérpretes permanecem fechados nessa armadilha, incluindo Jean-Pierre Vernant, que vê apenas temas que se acrescentam a outros temas
e jamais coloca o verdadeiro problema, o da representação mítica em seu conjunto, o do sistema persecutório, abalado sem dúvida pela tragédia, mas não a ponto de ser verdadeiramente subvertido e declarado mentiroso, como o é nos evangelhos. O que nunca se vê aqui é que Édipo não poderia ser simultaneamente filho incestuoso e parricida de um lado e fármacos do outro. Quando dizemos fármacos, com efeito, nós o entendemos no sentido de vítima inocente, em um sentido certamente contaminado pelo pensamento judaico e cristão e que, apesar de tudo, não é etnocêntrico. Pois ouvir com os judeus e com os cristãos que o fármacos, ou o bode expiatório, é inocente, é chegar a uma verdade com a qual não podemos deixar de nos solidarizar, repito, sem renunciar à desmistificação de Guillaume de Machaut e à negação do pensamento mágico. Ou Édipo é um bode expiatório e não é culpado de parricídio e de incesto, ou então é culpado e não é, ao menos para os gregos, o bode expiatório que Jean-Pierre Vernant chama pudicamente de fármacos. Se a tragédia efetivamente contiver coisas que caminham em um e em outro sentido, é porque ela está dilacerada contra si mesma, incapaz de aderir ao mito e incapaz de repudiá-lo no sentido em que os profetas, os salmos e os evangelhos o repudiam. Aí temos, por outro lado, o que faz a beleza da tragédia, esta contradição interna que a dilacera poderosamente. Não é a coexistência impossível do filho culpado e do bode expiatório inocente na falsa harmonia estetizante dos humanismos que abençoam. Falando de fármacos, em vez de bode expiatório, Jean-Pierre Vernant espera desviar-se da censura daqueles entre seus colegas que não são totalmente sensíveis ao perfume de vítima que se desprende do mito. Todavia, por que procurar satisfazer pessoas com um odor tão pouco sensível? Hein? Jean-Pierre Vernant é ele próprio demasiado sensível para chegar a isso e para não permanecer quase tão suspeito para aqueles narizes como eu próprio estou para o dele. A ninguém ocorreria a ideia de substituir fármacos por bode expiatório no caso de Guillaume de Machaut. Ainda que Guillaume de Machaut escrevesse em grego, e já é um pouco o que ele fez, como todos os nossos ilustres sábios contemporâneos, quando ele substitui a palavra peste por epidemia, não teríamos a ideia que eu saiba de dizer que a sua perspectiva sobre os inocentes perseguidos é desviada por um efeito de fármacos. Diríamos sempre bode expiatório. Todavia, no dia em que compreendermos o que se passa no mito de Édipo, qual mecanismo genético e estrutural esse mito salienta, será preciso, penso, que nos resignemos a dizer que Édipo é um bode expiatório. Entre esta frase e o Fármacos de Jean-Pierre Vernant, a distância não é grande, mas fortes preconceitos impedem muitas pessoas de transpô-la. Jean-Pierre Vernant se afasta tanto do mito ao falar de fármacos, quanto eu o faço ao falar de bode expiatório. Todavia, diversamente de Jean-Pierre Vernant, eu não tenho a menor hesitação. Posso perfeitamente justificar esse afastamento e confesso que os filólogos positivistas me fazem rir. Com efeito, não me afasto nem mais nem menos do mito, assim como eles próprios também não se afastam de Guillaume de Machaut quando o leem, como todos nós o fazemos. Por que positivistas eruditos acham bom, quando se trata de Guillaume de Machaut, aquilo que eles proíbem absolutamente em nome da fidelidade literal, quando se trata de Édipo e do seu mito? Eles não podem responder. Mas posso muito bem responder no lugar deles. Eles compreendem verdadeiramente Guillaume de Machaut e não compreendem o mito de Édipo. Não compreendem aquilo que mais prezam, porque fetichizam os grandes textos dos quais o humanismo ocidental tem necessidade para se justificar diante da Bíblia e dos Evangelhos. Acontece o mesmo com os nossos etnocentrífugos militantes, que são apenas uma variante da mesma ilusão. Por que não condenam como etnocêntrico o uso de bode expiatório a propósito de Guillaume de Machaut? Se volto sempre a Guillaume, com risco de cansar meus leitores, não é por causa de seu interesse próprio, mas porque a interpretação que dele damos se afasta resolutamente do texto.
pelo próprio fato de que ela é radicalmente estrutural. Ela se funda sobre um princípio que jamais é tratado no texto. Ela também não é legitimamente intocável, propriamente inabalável. Como nunca faço nada a mais sobre os textos de que falo do que aquilo que esta interpretação faz sobre ele, ela constitui para mim uma contraprova maravilhosa, o meio mais rápido, mais inteligível e mais seguro de sacudir todas as falsas ideias que pululam em nossos dias, não somente no campo mitológico e religioso, mas em tudo aquilo que se refere à interpretação. Ela nos faz tocar a decadência que se dissimula por trás das pretensões radicais do niilismo atual. Em todo lugar triunfa a perniciosa ideia de que não há verdade em nenhum lugar, e, sobretudo, nos textos que interpretamos. Contra essa ideia é preciso brandir a verdade que todos nós extraímos, sem hesitar, de Guillaume de Machaut e dos processos de bruxaria. É preciso perguntar a nossos nihilistas se eles também renunciam a esta verdade e se todos os discursos, na opinião deles, são verdadeiramente equivalentes, quer emanem de perseguidores, quer denunciem a perseguição.